Ciao a tutti, muito bem-vindos ao canal Ciao Italia Mia. Hoje nós vamos falar sobre as escolas públicas na Itália. Fiz um textinho aqui, vou me seguindo por ele para ajudar, né? Vamos falar vou falar para vocês como se dividem os horários, como funcionam, quanto custa, livros didáticos, alimentação, bolsa de estudos, enfim, vou dar um panorama completo para vocês aqui sobre o funcionamento das escolas públicas italianas. Vamos começar então pela divisão. Elas se dividem em asilo nido, que seria dos 18 meses de vida aos 5 anos de idade, seria como se fosse uma creche ou uma escolinha de educação infantil, se equipararmos com o Brasil. Depois disso vem a escola elementare ou escola primária. Seria o nosso ensino fundamental 1 no Brasil, né? Ou o início ali do primeiro grau, que vai do primeiro ao 5º ano. Depois temos a escola média. A escola média seria o ensino fundamental 2 do Brasil, ou do 6º ao 8º ano, no caso do primeiro grau. Aqui a gente tem um detalhe, né? A escola média aqui na Itália, ela é de 3 anos. Seria como se fosse 6º, 7º e 8º ano do ensino fundamental no Brasil. Não tem o 9º. Então, o ensino fundamental aqui, ele vai do 1º ao 8º ano, sendo dividido os 5 primeiros, escola elementare ou escola primária, e os outros 3 como chamado escola média. Depois disso, vamos para a escola superiore, que seria o ensino médio no Brasil, ou 2º grau, antigo 2º grau. A escola superior aqui são 4 anos. Não, são 5 anos, perdão. A escola superior são 5 anos. No Brasil são 3 anos o ensino médio, porém tem aquele 9º ano lá do primeiro grau que aqui não tem. Então, somado, aqui se estuda 1 ano a mais do que no Brasil. Outra curiosidade sobre a escola superior é que são 5 anos, porém, somente os 2 primeiros anos são obrigatórios. O ensino obrigatório vai até o 2º ano da escola superior. Porém, para te ter o diploma da escola superior, tu precisa cursar os 5 anos, todos os 5 anos. Os 2 primeiros anos da escola superior são básicos, e depois os últimos 3 anos podem se dividir em vários tipos de curso. A pessoa pode escolher curso técnico, o adolescente, né, pode escolher um curso técnico, técnico de informática, em marketing, administração, enfim, inúmeros, ou um liceu, que se chama aqui também, um liceu artístico, um liceu clássico. Então ali tem muitas divisões, muitas formas de muitos cursos, né, para cursar durante esse período. Depois que terminar a escola superior, os 5 anos da escola superior, pode fazer a laurea, que seria a faculdade. Para iniciar a faculdade, tem que ter terminado a escola superior. Né? Grifo isso, assim, destaco isso, porque eu comentei que só os primeiros 2 anos são obrigatórios, como ensino obrigatório. Mas para ir para a faculdade, tem que ter cursado os 5 anos da escola superior. Certo? Vamos adiante então, vamos falar um pouquinho dos horários. Aqui eu abro um parênteses para vocês, porque eu vou falar para vocês sobre a região da Emília-Romanha, que é onde eu moro aqui na Itália. Aqui na Itália, assim como no Brasil, né, podem existir diferenças entre as regiões, em vários quesitos, inclusive esse da educação. Então eu vou passar para vocês aqui quais são os horários mais comuns das escolas da Emília-Romanha, mas pode sim ter algumas alterações conforme a região, ou até conforme a cidade, mas nada muito diferente disso. O asilo nido normalmente funciona das 8 da manhã às 6h30 da tarde. É um horário médio, como eu disse para vocês. Podem ter alguns locais, alguns asilo nidos, que abrem mais cedo e fecham mais tarde. Tá? Esse seria o horário mais comum, aquele que a gente encontra mais facilmente. A escola elementar, ou a escola primária, ela funciona aqui na Emília-Romanha das 8h30 da manhã às 4h30 da tarde. Existe a extensão escolar, né? O pós-escola que eles chamam. Então, os pais podem inscrever o filho para fazer esse pós-escola. Então, seria das 7h30 da manhã às 6h30 da tarde. Esse pós-escola tem um custo baixíssimo, que é um custo conforme a renda da família. E só é possível se pai e mãe trabalham. Os dois têm que trabalhar para poder usufruir desse benefício. Depois disso, a gente tem o horário da escola média. O horário da escola média é das 8 da manhã à 1 da tarde. A escola superior depende um pouquinho também de cada escola, do tipo de curso, mas normalmente vai das 8 da manhã às 2 da tarde, de segunda a sábado, ou eles fazem uma extensão na sexta-feira. No caso do meu filho, ele estuda numa escola superior, que é das 8 da manhã às 2 da tarde, de segunda a quinta, e na sexta é das 8 às 4 da tarde. E assim, eles não estudam no sábado. Então também depende da escola que escolhe, pode mudar um pouquinho o horário, pode ter aula sábados ou não. A faculdade aqui normalmente é durante a manhã e durante a tarde. Inicia às 9 da manhã e algumas disciplinas vai ter de tarde, outras não. Enfim, tem que ter a manhã e a tarde livre, em regra geral, falando em regra geral. Sempre vai ter as exceções, mas de regra geral seria isso, de horários.
Como funciona, então, a inclusão de estrangeiros? Também falando sobre a minha experiência aqui na região da Emília-Romanha. A nossa experiência aqui, a minha, com os meus 2 filhos, foi fantástica. Então, os professores, falando primeiro do meu filho menor, né, que iniciou no 3º ano, quando a gente chegou aqui, do ensino fundamental. E agora já iniciará em setembro o 5º ano do ensino fundamental. Os professores são muito atentos, dedicados, amorosos, inclusivos. A gente não teve problema nenhum com isso. Uma coisa que eu achei muito, mas muito interessante aqui são os livros Easy, que são os livros fáceis, são livros com o mesmo conteúdo. Exemplo, a turma está com conteúdo de história. O livro de história padrão da turma é um livro apropriado para aquele 5º ano do ensino fundamental, para quem é madrelíngua em italiano, para quem começou na escola desde o início, desde o 1º ano e vem acompanhando. Para o meu filho, por exemplo, que chegou já no final do 3º ano do fundamental e veio de um outro país, não falava italiano ainda na época, estava ainda aprendendo a língua, eles têm um livro adaptado. Então é um livro que tem o mesmo conteúdo, porém de forma mais simples, mais lúdica, mais gravuras, menos escrita, para ajudar exatamente a essas crianças que ainda estão na fase de aprendizado da língua. E esses livros também servem para ajudar crianças que têm algum tipo de dificuldade de aprendizado, de necessidades especiais. Achei muito, muito interessante essa questão dos livros. O contato dos professores com a família é muito bom, é muito próximo. Feedback constante, os professores falam com a gente quando ficou na hora da saída ou telefonam para falar alguma coisa se precisa. Os livros didáticos são todos eles gratuitos para a escola elementar, que vai do 1º ao 5º ano do ensino fundamental. São gratuitos no início de cada ano escolar, a escola distribui o livro para todos os alunos. Meu filho recebeu todos os livros igual o dos colegas e ainda recebeu livros extras, que são os livros Easy. Então ele podia consultar tanto no livro que tinha o material mais completo, como podia estudar naquele livro que tinha o material, o mesmo conteúdo de forma mais simples, mais fácil. Agora falando então sobre a inclusão do meu filho mais velho, que já chegou aqui adolescente e foi diretamente para a escola superior. Também foi fantástica a nossa experiência, professores muito capacitados, atentos, dedicados. Uma coisa que a gente percebeu aqui, que o ensino é muito mais puxado, pelo menos na escola superior, mas de forma geral, porque do pequeno eu também percebi, mas na escola superior eu consegui ver isso mais ainda. O ensino é mais puxado e mais completo, se compararmos com o do Brasil. Meu filho mais velho veio de uma escola privada no Brasil e veio estudar na escola pública aqui italiana. E o ensino realmente é muito mais completo e mais puxado. Exemplos que eu posso dar para vocês aqui, eles ensinam economia básica, ensinam direito, política, se ensina muita coisa, se tem muitas matérias básicas aqui que fazem parte do currículo básico que no Brasil não tem, ou não tinha até a época que meu filho saiu de lá. Livros didáticos. Os livros didáticos para a escola média e para a escola superior não são gratuitos, a família compra. Tá? Os preços são tabelados, então não tem aquela concorrência, vou comprar aqui, vou comprar ali, porque é mais barato. Não, os preços são tabelados. A lista que a escola fornece já vem com todos os dados do livro, o nome, tudo que a gente precisa para encontrar o livro, e já vem com o preço, quanto custa aquele livro, já na lista. Para as famílias que têm renda baixa, o Comune aqui de Bolonha, né, tem um benefício de bônus livro. Então a gente chega a ser reembolsado em mais ou menos 50% do valor gasto com livros. Mas isso é um benefício regional, algumas regiões têm, outras talvez não. Pode mudar também o valor de uma região para outra, mas sempre depende da renda da família. Continuando aqui, falando agora um pouquinho então sobre a alimentação na escola. A alimentação para a escola elementar, eles almoçam na escola, como o horário das 8h30 às 4h30 da tarde, ou até mais extenso, conforme a escolha dos pais. O almoço é fornecido pela escola e o lanche da tarde também é fornecido pela escola. Salientando, mais uma vez, aqui na região da Emília-Romanha é assim que funciona. O lanche da manhã as crianças levam de casa, o almoço a escola fornece e o lanche da tarde também. Essa refeição ela é paga mensalmente, vem um boleto do Comune para pagamento e ela também é cobrada conforme a renda da família. Então tem famílias que podem ter isenção total dessa despesa, desse custo, e tem famílias que pagam 1 euro, 2 euros por refeição. O valor máximo, o teto máximo que se paga é de 5 euros por refeição. Tá? As escolas todas elas são gratuitas, não se paga absolutamente nada. A única coisa que se paga é uma taxa anual de seguro contra acidentes. No caso da escola elementar, nem essa taxa do seguro é obrigatória. No caso da escola superior e média, sim, ela é obrigatória, porém é uma taxa muito baixa, não passa de 20 euros. Esse valor é uma vez ao ano, tá? Que é o seguro contra acidentes.
Se paga também saídas didáticas, né? Os famosos passeios. Isso a gente também paga. E uma curiosidade são os cadernos aqui, né? As escolas, principalmente a elementar, a primária, eles estimulam o uso de cadernos muito simples, muito barato e com capinhas plásticas. Essas capinhas, conforme a cor, a matéria e tudo, faz com que as famílias não precisem gastar muito dinheiro e que não exista aquela concorrência entre as crianças, quem tem o melhor caderno, o caderno mais bonito e tudo mais. Eu deixo aqui pra vocês um modelinho pra vocês terem ideia do que eu tô falando. A escola média e a escola superior não tem mensa, não tem a refeição na escola. Também, falando aqui da minha região, né? Eles não fornecem aqui na nossa região, na nossa cidade. Até porque o horário é bem mais reduzido. Então, a escola média é 1 da tarde, sai da escola, vai pra casa, almoça em casa. E a escola superior termina às 2 da tarde, também não é muito depois da hora do almoço. O meu filho costuma levar a comida de casa e comer nos intervalos. Então, não tem nem essa despesa, mas também não tem esse benefício aí da mensa nessas escolas. O Asilo Unido, que eu não tô falando muito, não tô me detendo ao Asilo Unido muito nem à faculdade, é porque eu tenho conhecimento de como funciona, mas não na prática. Os meus filhos não têm filho nem no Asilo Unido, nem na escola, nem na faculdade ainda, né? Mas a faculdade, né, ela tem a mensa, sim, também se paga conforme a renda, né, o valor de cada refeição. E o Asilo Unido tem todas as refeições oferecidas dentro da escolinha, né, dentro do Asilo Unido, e também é pago conforme a renda da família. Algumas informações extras aqui para vocês. Já tinha falado, acho, na escola média e a faculdade também se compra livros, né? O Asilo Unido, ele é dos 18 meses, como eu falei, a 5 anos de idade. Então, antes dos 18 meses não se consegue Asilo Unido aqui na Itália. Talvez privado, estou falando sempre do público. Talvez privado se encontre que aceitem crianças menores de 18 meses. Quando uma mãe, uma família não consegue vaga no Asilo Unido para seu bebê, ele pode ter um reembolso do governo, matricular num privado e solicitar um reembolso do governo. Mas isso também depende de cada região, de cada comune, depende da renda da família, tem que se inscrever, ver se está dentro das regras. Se estiver dentro das regras, pode matricular no particular e receber um reembolso. Nem sempre vai ser 100% um reembolso, mas chega próximo, né? Depende tudo da renda da família. A faculdade aqui também se paga conforme a renda familiar. Tu pode ser totalmente isento de pagar a faculdade ou pode pagar um valor anual de acordo com a renda familiar. Outra coisa muito interessante que tem aqui a nível federal, a nível Itália total, mas também a nível regional, aqui na nossa região, é a bolsa de estudos para as crianças e adolescentes que estudam na escola média e na escola superior. Famílias que têm baixa renda podem, além de não pagar a escola, né, porque nenhuma escola aqui é paga, não importa a tua renda, mas além de não pagar, tu pode receber um valor anual, que eles chamam de bolsa de estudos, mas não é um valor mensal, um valor anual que eles dão como um prêmio para aqueles alunos que continuam estudando, né, apesar da dificuldade, às vezes, familiar, da dificuldade financeira da família. Então, esse valor, por exemplo, para a escola superior, varia de 200 euros a 250 euros. É um valor pago uma vez ao ano, né, e a escola média pode até ultrapassar esse valor de 250 euros anual, conforme a região também que cada pessoa mora. Se encaixa dentro das regras, pode solicitar essa bolsa de estudos, se inscrever quando inicia o ano letivo, e depois, ao final do ano letivo, vem pago esse valor para o responsável. O que mais que eu trouxe aqui para vocês? Bom, eu acredito que era isso. Agora eu vou deixar para vocês aqui, vou pedir para vocês colocarem nos comentários se vocês têm alguma dúvida, alguma coisa que eu não falei, que daqui a um pouco eu posso complementar aí nos comentários para vocês. E pedir para vocês me seguir também no Instagram e no TikTok, @tchau.italiamia, no Instagram e no TikTok, @tchauitaliamia. Posto conteúdos quase diariamente sobre a Itália, procurando ajudar os brasileiros que já vivem aqui ou que estão pensando em vir morar aqui. Obrigada, por hoje era isso. Até a próxima.